Olá pessoal, esta é uma breve explicação sobre o Renascimento para os alunos do sétimo ano. Vamos ver algumas coisas importantes para que vocês possam realizar as atividades dessa semana. Vamos lá? A primeira coisa que a gente deve se perguntar quando tratamos de um assunto de história é em que época e em que lugar aconteceu, ou seja, quando e onde aconteceu. Vamos então à nossa primeira pergunta. Quando aconteceu o Renascimento? Pois muito bem, o Renascimento acontece nos séculos XIV, XV e XVI. Daí surge uma denominação em italiano bastante usada. O século XIV é o período chamado de Trecento, o século XV é chamado de Quattrocento e o século XVI é chamado de Cinquecento. Vamos retomar então parte da linha do tempo que já estudamos. A Idade Antiga termina no século V depois de Cristo, obviamente. A Idade Média ou medieval começa no século V e vai até o século XV. É então que se inicia a Idade Moderna ou Modernidade. Isso mesmo. Se vocês achavam que a modernidade indica apenas os dias de hoje, estão muito enganados, porque ela começa lá no século XV. O Renascimento, nesse caso, acontece entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. É um momento de quase 300 anos que marca a transformação do período medieval no período moderno. Aquela Idade Média muito voltada à vida rural, com uma sociedade dividida entre nobres, servos e clero, vai perdendo suas características e se modificando. São essas mudanças que levam ao Renascimento, que por sua vez leva à modernidade. Vamos então à nossa segunda pergunta. Onde o Renascimento aconteceu? Vemos aqui diante de nós um mapa da Europa. Vejam que ao sul do mapa tem uma península em formato de bota. É a Península Itálica, onde se iniciou o Renascimento, que depois se espalhou por outras partes da Europa e até mesmo do mundo. Num outro mapa, nós temos mais claramente a Península Itálica e nessa parte mais escura está a Toscana. Foi na Toscana, uma região italiana, que o Renascimento começou. Cidades como Florença, na Toscana, e depois Milão, ao norte, Veneza e, obviamente, Roma se destacaram nesse período, além de várias outras cidades. Nessas cidades independentes, algumas famílias muito ricas e poderosas, como os Médici, em Florença, e os Sforza, em Milão, passaram a patrocinar artistas renascentistas a partir do século XIV. Esse tipo de patrocínio, que é dar um valor em dinheiro ou outros bens para os artistas fazerem sua arte, é chamado de mecenato. E quem pratica o mecenato é um mecenas. A partir do mecenato, alguns artistas como Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti puderam se dedicar exclusivamente à sua arte, construindo esculturas, pinturas e monumentos, além de fazerem peças de teatro e poesia. Mas por que essas famílias ficaram tão ricas? E por que foi na Itália que essas famílias se enriqueceram e incentivaram os artistas renascentistas? Por causa do que nós chamamos de Renascimento comercial. A partir do século XI, com as Cruzadas, os europeus descobrem que o Oriente tinha muitas riquezas. Então passaram a fazer comércio com os reinos orientais em vários lugares da Ásia. Vejam então neste outro mapa. A Itália estava muito bem posicionada porque a partir do mar Mediterrâneo ela tinha contato com outros povos do Oriente, como os árabes, os turcos, os persas.
Isso aconteceu na antiguidade e aconteceu novamente lá pela metade da Idade Média. Então, como podemos imaginar, muitas famílias italianas se enriqueceram bastante e passaram a competir para ver qual cidade ficaria mais bonita. Florença, Roma, dentre tantas outras. Mas afinal, a pergunta que não quer calar: o que é o renascimento? Renascer, como a própria palavra indica, significa nascer novamente. E se nasce novamente, é porque um dia já existiu, concordam? Vejam então essa beleza de monumento. É o Párteno, o templo dedicado à deusa Atena, construído na Acrópole, ou seja, na parte mais alta da cidade de Atenas, na Grécia Antiga. O Párteno foi construído no período clássico da Grécia, mais ou menos no século V a.C., na época de Péricles. Repare bem nas colunas, nos detalhes da parte de cima, cheio de esculturas. Se essas ruínas ainda preservam sua beleza, imaginem como era na época clássica. Agora, olhem para este outro monumento. É a Basílica de São Pedro, construída no Vaticano, em Roma, a partir do século XIV, a partir do século XVI, no Cinquecento. Percebam as semelhanças, as colunas, as esculturas. Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? Vamos então avançar o nosso olhar e perceber essa maquete, feita pelo artista Ítalo Gismondi, que reproduz a cidade de Roma antiga no seu período máximo, com suas inúmeras construções. Aqui tem outra parte da maquete que é gigantesca. Os romanos antigos herdaram o conhecimento da arte grega e usaram o modo grego de fazer arquitetura, escultura, dentre tantas outras coisas. Como os gregos e os romanos antigos tinham uma arte e uma cultura muito parecidas, juntamos as duas e chamamos de cultura greco-romana. Agora vejam essas pinturas de artistas renascentistas feitas mais ou menos no século XV. Nelas, os artistas estavam imaginando e planejando como seria uma cidade ideal. Mais uma vez, qualquer semelhança com Atenas antiga, com Roma antiga, não é mera coincidência. Ora, meninos e meninas, os renascentistas se inspiraram nos gregos e nos romanos para fazer a sua arte. E eis a resposta da nossa pergunta. O que renasce, então, é a cultura greco-romana. E a cultura greco-romana que renasce vai dar base para a arte dos homens dos séculos XIV, XV e XVI. Era uma arte que buscava a perfeição do corpo humano, as proporções da cidade. Olhem então para essas duas estátuas. A primeira é grega e a segunda é romana. Ambas foram feitas na Antiguidade Clássica, período de florescimento dos gregos e romanos. Notem, para finalizar esta apresentação, essas duas imagens, duas esculturas feitas por Michelangelo, grande artista renascentista, Pietà e Davi. Lembrem-se que os renascentistas faziam parte de uma Europa profundamente cristã. Por isso encontramos muitos temas bíblicos nessas esculturas e nas pinturas também. Nesse caso, os renascentistas, que viviam no mundo cristão, se diferenciam dos antigos gregos e romanos. Mas os renascentistas se assemelham com os gregos, com os romanos, porque ambos buscavam a perfeição do corpo representado na escultura. E todos eles tinham interesse pelas coisas humanas, pelas coisas terrenas, e não mais apenas pelas coisas celestiais e divinas,
como pensavam os medievais. Por ora, são essas as informações que devemos saber sobre o Renascimento. Em breve teremos mais atividades. Até mais!